A gente consegue extrair uma informação relevante do comportamento de juros curto para o Brasil, né? Que inclusive é um dos sinais que está meio que num período de incubadora, né? A gente faz a pesquisa, quando a pesquisa dá certo, fica ali uns 6 meses maturando para ver se não era simplesmente uma correlação espúria, né? Mas a gente conseguiu identificar, assim, parece meio óbvio, né? Mas para você ter um rigor sistemático é muito mais difícil, né? Mas que existe uma relação entre a inclinação, não, a curva curta, né, impacta bastante, principalmente as small caps no Brasil, né? Então, você pode imaginar que esse período aí de crescimento acentuado dos juros brasileiros foi um dos principais determinantes fatores macro, né, que causou um resultado tão ruim para as small caps, né? Mas a curva em si a gente não tem nenhuma interpretação sistemática, né? Porque apesar de, se você olhar nos gráficos, né, a inclinação nos Estados Unidos quase sempre acompanha de uma recessão, né? Mas são tanto pouco dado, né? Assim, são 8 data points, né? Então, 8 data points pode ser correlação escura ainda, né? A gente precisa, lá nos Estados Unidos o pessoal brinca nos artigos acadêmicos, né? Eles começam os textos, desculpa, que a gente tem pouco dado, a gente só testou para 30 anos, né? No Brasil a gente consegue testar no máximo para 15, né? E aí quando você olha para cenários de grandes períodos de recessão, cara, aí são 8 data points, né? Muito pouco para a gente construir um sinal sistemático mesmo, né? Agora, tem umas coisas que a gente talvez não consiga pegar do dado diretamente, mas você consegue através de observação dos preços mesmo, né? E principalmente de duas variáveis importantes, que é a tendência de preço e a volatilidade dos preços. Você consegue capturar esses movimentos, né, de flattening ou de steepening da curva, seja aqui, seja lá fora, né? Porque sempre quando acontece um movimento muito severo, né, por exemplo, um empinamento muito forte da nossa curva de juros, porque o Banco Central baixou a taxa mais do que devia, a inflação começou a pegar e aí a curva empinou muito. E aí você vê que, claramente, alguns papéis que são muito sensíveis a isso, né? Então você pega lá ações de concessões rodoviárias, shopping centers, incorporadoras que sofrem, né, quando você tem uma abertura. A gente não precisa fazer essa análise que eu estou te falando agora, eu acho que agora a incorporadora vai sofrer, ou agora... Não, você simplesmente vê que os preços desses papéis balançam pra caramba. Então, as métricas que a gente olha, particularmente aquelas de volatilidade, né? Porque a gente está sempre procurando uma carteira com menos volatilidade, e também o que acontece com as métricas de tendência de preço, o price momentum, o nosso sistema captura. Em tese, a gente não precisaria nem se preocupar muito com o cenário macro nesse caso, porque os preços já começam a capturar, e aí o nosso modelo naturalmente já vai fazendo um tilt, né? Vai fazendo uma migração da carteira para coisas de menos volatilidade e com tendência mais positiva, né? Esse é um ponto, um exemplo anedótico, né? O nosso sinal de baixa volatilidade, né, o low vol, ele quase funciona como um termômetro de risco do mercado, né? Sem olhar para nenhum componente macro, assim, olhando só o gráfico de low vol e eu apagar, né, do eixo X, né, as datas, você consegue olhar exatamente no ponto do gráfico que aconteceu o impeachment da Dilma, né? Por quê? Porque antes do impeachment era um sinal que funcionava super bem, né? Assim, você via, só olhando esse componente micro de comportamento de volatilidade das empresas, você via que o mercado era comprador de segurança, comprador de baixo risco, né? E aí, no momento em que você tem a configuração do impeachment, né, o sinal muda completamente, né? Então, assim, o mercado fica visivelmente comprador de risco, visivelmente mais empolgado com o Brasil, né? Então, a gente consegue capturar muita informação que geralmente os gestores têm que usar, vamos dizer assim, entre aspas, a muleta da análise macro, né? Mas como a gente é capaz de, assim, puxar informação de uma quantidade muito grande de empresas de uma forma muito rápida, né? A gente antecipa o comportamento macro pelo próprio comportamento dos papéis mesmo das empresas, né? Ou seja, então, é a ação dos preços que dá a informação para você fazer a alocação. Isso, e ela é quase coincidente com, por exemplo, o que uma intuição de análise macro faria, né? Talvez um pouco antes,
talvez de uma forma diferenciada que permite que a gente capture, vamos dizer, eventos de risco, né, que o pessoal que ainda não apareceram nas variáveis macro, né? Que uma das principais dificuldades de você implementar sinais macro para qualquer país, né, é que as variáveis elas têm pouco, por exemplo, PIB, inflação, elas explicam muito bem o passado, né? Claro. Então, é uma dificuldade muito grande de você conseguir interpretar essas informações macro para prever o futuro, e a gente tem conseguido fazer melhor, olhando de forma bottom-up mesmo. E aí, pessoal, Stormer na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.